Se você tiver que engolir um sapo, engole no começo do dia. E se você tiver que engolir 2 sapos, engole o maior primeiro. Eu quero te explicar isso na prática aqui com alguns exemplos da vida real. A procrastinação vive na nossa vida como uma espécie de inquilino, só que é um inquilino do avesso, porque ele cobra em vez de nos pagar. E a primeira coisa que eu quero te contar em um vídeo sobre a procrastinação é que sou naturalmente procrastinador. E de fato, a nossa personalidade, ela determina em grande medida a nossa inclinação à procrastinação ou não. Gostaria que você soubesse. Eu gostaria inclusive que você não se culpasse. Se você é uma pessoa que tem essa dificuldade de fazer o que precisa ser feito, se você é uma pessoa que está aí sofrendo porque você não consegue colocar em prática os teus planos, os teus sonhos, saiba, isso pode ter relação com a sua personalidade. E muita gente não sabe, mas a base da nossa personalidade é profundamente biológica, ela é genética, de fato. Nós temos sólidos estudos científicos mostrando que a personalidade ela tem uma base genética muito forte. E nesse sentido, então, pessoas que são naturalmente procrastinadoras como eu, são pessoas que possuem uma base biológica inclinada à procrastinação. Só que eu estou aqui hoje justamente para te dar esperança nesse sentido, porque eu consegui combater a minha procrastinação e você certamente conseguirá também. Você só precisa de conhecimento, e é isso que eu estou te trazendo aqui nesse vídeo. Então, vamos começar aqui de maneira muito prática. O primeiro princípio que eu quero te falar aqui, antes mesmo de eu entrar nos passos contra a procrastinação, é o princípio daquela pessoa que posterga e que deixa tudo para a última hora. Muita gente por aí faz isso. Eu mesmo fiz muito isso ao longo da minha vida. Às vezes essas pessoas elas usam aquela desculpa de que eu gosto de trabalhar sob pressão. Você já deve ter ouvido alguém falar isso, ou talvez você fale esse tipo de coisa. E eu quero te deixar claro uma coisa aqui e te ensinar um pouco sobre o funcionamento do seu cérebro. Quando você está lá sob um momento de pressão, então, por exemplo, você deixou para a última hora para pagar uma conta, e aí o banco está lá quase fechando e você vai esbaforido para pagar essa conta, ou então quando você deixa um projeto pessoal, um projeto profissional para a última hora, por conta da pressão envolvida nesse momento, o que acontece no seu corpo é a liberação de catecolaminas como cortisol, adrenalina, que são 2 hormônios muito importantes, e também dopamina no seu cérebro, que é um neuromodulador fundamental para processos de motivação. Nesse sentido, eu gostaria que você entendesse o seguinte: para você estar bem, para você ter energia, motivação para fazer as coisas, você precisa de uma elevação na liberação dessas catecolaminas. Cortisol, adrenalina, dopamina. Muita gente deixa para a última hora as coisas. Por quê? Porque deixando para a última hora, essa pessoa entra numa situação de estresse e pressão que libera essas substâncias no corpo. E aí ela sente, de fato, uma espécie de injeção de motivação para fazer o que precisa ser feito. Essas são as pessoas que dizem que gostam de trabalhar sob pressão. Essas são as pessoas que muitas vezes deixam tudo para a última hora e na última hora elas de fato levantam e fazem aquilo que precisa ser feito. Então você tem que perceber que existe um hábito. É um hábito que, eu não vou usar a palavra vício, mas é quase como se fosse um vício naquela adrenalina, naquele cortisol e na dopamina que são liberadas na situação de pressão quando você deixa a coisa para a última hora. O problema disso é que isso também está associado a níveis de estresse elevado e isso faz mal para você no fim das contas. Você que fala isso, eu gosto de trabalhar sob pressão, eu dizia isso, tá? Quero deixar isso claro para você. Eu falava muito isso quando era mais jovem. Quando você observa a tua vida nesses momentos de pressão, onde você deixa as coisas para a última hora, você percebe que isso te traz um estresse e que isso te faz mal, te deixa ansioso. Então não é isso que você quer. Porque o bacana é que existem formas saudáveis e equilibradas de você liberar essas substâncias no seu corpo sem precisar deixar as coisas para a última hora e sofrer com essa ansiedade e esse estresse que fazem mal para a sua saúde. E é sobre isso que eu quero começar falando aqui. Então, mão na massa, vamos lá para o primeiro protocolo, o primeiro passo para você combater e eliminar a procrastinação da sua vida. E eu chamo esse protocolo de 1 vitória por dia. Muitos procrastinadores, eu diria que a maioria dos procrastinadores, talvez você se identifique com isso, são pessoas que são muito sonhadoras, mas elas executam pouco. Então você tem planos, você tem sonhos, você tem ideias, você muitas vezes traça na tua cabeça o caminho daquilo que você precisa fazer para conquistar a vida que você deseja, mas você não consegue executar
Ou você até começa a executar, só que você não consegue dar continuidade. E aí tem um aspecto muito importante a respeito de como funciona o sistema dopaminérgico do seu cérebro, que é largamente envolvido na energia, no foco e na motivação que você tem para fazer as coisas. O sistema dopaminérgico do cérebro, ele é fortemente modulado por novidades. Essencialmente, novidades ativam o sistema dopaminérgico do cérebro e fazem com que a gente tenha aquela euforia de começo de projeto. Você já deve ter passado por isso muitas vezes na sua vida. Você começa alguma coisa cheio de empolgação, só que essa empolgação chega uma hora que passa. Então, na hora de traçar os teus planos, você tem que ter consciência de duas coisas. A dopamina no seu cérebro, ela vai ter um pico no começo do projeto e ela vai ter um pico quando você estiver perto do final, perto de concluir. Esses são os dois momentos onde você vai ter maior motivação natural para fazer as coisas. O problema aí está no meio da coisa, né? Então, quando você é uma pessoa que fantasia demais e que tem objetivos grandes demais, o que acontece? O começo está muito longe lá do final. Então, você só vai ter pico de motivação no começo e você não vai conseguir manter. Porque vai demorar muito para chegar ao pico de motivação que vem lá no final. Qual que é a recomendação? E isso, gente, você vai encontrar em todo o livro de produtividade, de gestão do tempo, de combate à procrastinação, pelo menos os bons livros que existem por aí. Você precisa encurtar o espaço entre o começo e o final, porque se você está aí imaginando coisas grandiosas que vão levar muito tempo, você vai começar na empolgação imediata, vai demorar muito para chegar aquela empolgação lá de quando você está se aproximando ao troféu, ao final do objetivo, e você vai desmotivar e vai largar aquilo que você está fazendo. Então tem que encurtar o começo e o final. E a melhor maneira de você fazer isso é você traçar objetivos e metas mais curtos, de fato. E a melhor maneira, na minha visão, de fazer isso é você adotar esse protocolo que é uma vitória por dia. Então eu quero que você pense no dia de amanhã, por exemplo. Amanhã, qual é uma coisa que você pode fazer amanhã que já será uma vitória para você? Então imagina assim, amanhã, se você fizer isso e você não fizer mais nada, você vai colocar a tua cabeça no travesseiro com a tranquilidade de que hoje o dia foi vitorioso. Essa é a pergunta que eu te faço, essa é a pergunta que você tem que se fazer. E isso tem que ser a sua grande prioridade do dia. Eu não estou falando que você não tem que ter outras prioridades, eu vou falar sobre isso ao longo aqui do vídeo de hoje. Mas tenha uma e essa tem que ser a que vai guiar o teu dia e você vai colocar toda a tua energia e você vai criar uma estratégia para que de jeito nenhum você deixe de fazer isso. Porque se você conquistar essa vitória, mesmo se outras coisas acontecerem, coisas inesperadas, e você não conseguir fazer outras coisas, mesmo assim você vai considerar que o teu dia foi uma vitória. E a grande questão é que se você fizer isso 365 dias por ano, a tua vida vai certamente mudar radicalmente, porque você vai ter tido vitórias todos os dias. E como eu disse, os procrastinadores costumam ser pessoas muito sonhadoras, então elas pensam grande demais, elas não encurtam aí o espaço das metas e dos objetivos e por conta disso elas dependem da empolgação inicial com a novidade e aí elas não conseguem se manter motivadas. Quando você encurta um pouco isso para qual é a vitória que eu quero amanhã e você faz de tudo para cumprir essa vitória, você vai conquistando vitórias diárias, você consegue com maior facilidade se manter motivado. Claro que você pode ter um grande objetivo e um grande sonho, mas divide isso em vitórias diárias. Qual é a vitória do dia que você quer? E aqui eu te dou outra ferramenta importante para você conseguir aplicar esse primeiro passo de maneira mais contundente na sua vida. E a primeira vez que eu li essa dica que eu vou te dar agora, de um jeito que não é o jeito difícil científico de se falar, foi no livro de um cara chamado Brian Tracy. O livro não tem tradução para o português, mas é um bom livro de combate à procrastinação. O nome desse livro é Eat That Frog, que se você traduzir para o português seria algo como Engula esse sapo. E a questão é a seguinte, as coisas que você precisa fazer para conquistar a vida que você deseja provavelmente não são as coisas mais gostosas e prazerosas imediatamente de se fazer. Vamos supor que você queira perder peso. Você precisa ir para a academia, você precisa comer uma comida que não será tão imediatamente prazerosa. Vamos supor que você precisa estudar para um concurso público ou precisa estudar para alguma coisa grandiosa. Você vai ter que encarar a leitura difícil daquele texto, daquele livro, daquele artigo.
Vamos supor que você precise desenvolver o inglês na sua vida ou um outro idioma. Você vai ter que sentar a bunda na cadeira e vai ter que estudar. Todas essas coisas são muito menos gostosas do que outras coisas que estão facilmente ao nosso alcance nos dias de hoje. Basta você puxar o seu celular e ficar lá, igual um zumbi arrastando a tela, para você ter uma espécie de diversão gratuita, que é muito menos difícil do que é você fazer o que precisa ser feito para mudar a sua vida. Então a questão, no fim das contas, é que para fazer aquilo que precisa ser feito e vencer a procrastinação, você vai ter que engolir um sapo. E aí, o que o Brian Tracy diz nesse livro, e na verdade é o que a literatura científica mostra que é muito eficiente para você combater a procrastinação, é o seguinte: se você tiver que engolir um sapo, engole no começo do dia. E se você tiver que engolir 2 sapos, engole o maior primeiro. Eu quero te explicar isso na prática aqui com alguns exemplos da vida real. E quando eu sei que eu tenho que fazer uma coisa que eu acho muito chata, eu sei que a procrastinação vai vir, porque eu te disse no começo do vídeo, eu sou um procrastinador natural, assim, o meu corpo, o meu cérebro, ele é naturalmente inclinado à procrastinação. Nesse sentido, eu tenho que criar planos para que eu evite essa procrastinação. E aí vem o princípio que eu acabei de te ensinar, que é o princípio do engolir o sapo. Então, eu sabia que hoje eu ia ter que engolir esse sapo de estar gravando aqui. E olha, eu não gosto de gravar, viu? Porque depois que o vídeo está pronto e o vídeo está aí no YouTube, você está assistindo e vocês estão gostando e comentando, e eu recebo as mensagens de todos vocês que estão aplicando as ferramentas e conseguindo transformar as suas vidas, eu adoro isso. No fim das contas, a energia que me dá para gravar é disso, é de saber que isso vai estar aí na tua mão para você transformar a tua vida. Mas a gravação, ela é muito chata. E quando eu sei que vai ter uma coisa muito chata, eu já me preparo para isso, para engolir esse sapo. E aqui eu quero te dar uma dica muito interessante. E tem a ver com como o seu cérebro funciona. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade de autocontrole. Ou seja, nós temos uma capacidade de falar não para as nossas emoções e controlar os nossos impulsos emocionais. Só que essa capacidade ela é limitada, e você já deve ter percebido isso. É curioso você perceber como essa capacidade é limitada quando você está fazendo uma dieta. Esse é o meu exemplo favorito. Vamos supor que você está fazendo uma dieta e você já deve ter percebido que quando você está fazendo uma dieta, é muito fácil você começar o seu dia cumprindo a dieta. Então você acorda, toma aquele café da manhã light, leva uma fruta ou alguma coisa do tipo lá para a empresa, uma marmita. No almoço você come aquele filé de frango com uma saladona, tudo lindo. Só que aí o dia vai passando. E aí quando chega lá pela tarde, costuma ser 3, 4, 5 horas da tarde, parece que o demônio do chocolate invade o seu corpo, né? Isso acontece, gente. Por quê? Porque a nossa capacidade de autocontrole, de falar não para as nossas emoções, ela é um recurso escasso. Ela é uma coisa que quanto mais a gente usa, menos a gente tem. Eu gosto de imaginar o seguinte: imagina que a tua capacidade de falar não para as tuas emoções é uma espécie de combustível que você tem aí dentro de você. Conforme você vai usando, o tanque vai esvaziando. Essencialmente, tem 2 coisas que fazem com que você encha o tanque do seu autocontrole. Quando você dorme com qualidade por tempo suficiente, o tanque enche. E quando você está bem alimentado, o tanque enche. E o perfeito exemplo disso é quando você vai ao supermercado com fome. Já viu que você compra muito mais do que deveria? Teu autocontrole, ele é aniquilado quando você está com fome no supermercado. E saiba, os estudos mostram que quando você vai ao supermercado ou ao shopping com fome, você compra mais do que deveria, não só comida. Você compra roupa, você compra outras coisas mais do que você deveria, porque fome faz com que você fique mais impulsivo. Então veja só, o cansaço do dia e a fome são 2 coisas que te deixam mais impulsivo. Quando você está mais impulsivo, você vai procrastinar mais. Por quê? Porque as tuas emoções vão entrar em jogo. As emoções elas costumam nos puxar para quê? Para aquilo que é gostoso, para aquilo que é confortável. Dificilmente as nossas emoções elas vão nos puxar para engolir o sapo. Então, saiba disso. Se você tiver que engolir um sapo, engole no começo do dia. Por quê? Porque no começo do dia você certamente vai ter mais energia para olhar para a tua preguiça e falar: não vou ouvir você e fazer o que precisa ser feito. Então esse é o princípio de funcionamento do cérebro e da mente humana. Se você quiser estudar, você que é o nerd aqui, que gosta de estudar isso mais a fundo, o princípio aqui é um princípio conhecido pela ciência já há algumas décadas.
o princípio do esgotamento do ego. Esse é o termo técnico disso que eu acabei de te falar. É a ideia de que quanto mais nós usamos o nosso autocontrole, menos nós temos autocontrole. Então, se você é um procrastinador nato como eu, não deixa para o final do dia, para quando você está cansado, engolir o sapo. Se você tiver que engolir um sapo, engole no começo do dia. E se você tiver que engolir 2, engole o maior primeiro, porque você vai ter mais autocontrole.